E estamos gravando, podemos começar. Meninos, fiquem à vontade, por favor. Ok, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar o slide. Só um momento. Estão vendo a tela? Estamos sim. Tá. Bom, vamos lá. Só para colocar aqui. Bom, boa noite a todos. A gente vai dar início aqui à nossa apresentação do nosso PFC. Esse seria o Playbox, que é um e-commerce de assinaturas mensais com tema gamer. Todos os integrantes do grupo estão aqui. São o Renato, o Rodrigo e eu. E, bom, a gente vai apresentar o sistema para vocês. Tem um design gamer, ele é totalmente responsível e é de fácil utilização. Ou seja, tem a possibilidade de executar compra, é uma interface muito intuitiva, então o usuário não tem problema ao efetuar essa ação. Nós utilizamos a linguagem Java, HTML, JSP, JSTL, JavaScript, CSS e SQL. Utilizamos os padrões MVC, ENU e DAO. E os recursos foram Java Mail, NetBeans, Glassfish, PostgreSQL e Quartz. Bom, vamos dar início então à apresentação do sistema. Só abrir ele aqui. Só. Bom, essa é a interface dele, bem intuitiva, bem simples, autoexplicativa, com as assinaturas possíveis aqui. Lembrando que quando ele clica aqui, é necessário fazer um login para poder fazer a compra. Nesse caso, a gente vai se inscrever aqui. Vamos colocar um novo usuário aqui. Vamos colocar um CPF qualquer. Vamos colocar o nome do professor Geraldo Ribeiro. Data, vamos colocar qualquer uma. O gênero masculino. O e-mail, eu vou colocar o meu. E temos uma notificação via e-mail para fazer a ativação do cadastro. E a conta, ele foi cadastro efetuado. Te enviamos um e-mail para ativar o seu cadastro. Aqui ele vai carregar um pouquinho. Então, um momento, pronto. Aqui ele carregou. A gente pode aguardar o recebimento do e-mail, vou atualizar a página. Playbox Support, seja bem-vindo, Geraldo Ribeiro. Então, ele tem tudo aqui. Seja bem-vindo a Playbox, clique abaixo para ativar o seu cadastro. Então, ele tem toda a informaçãozinha via e-mail aqui. A gente clica para ativar o cadastro. Nós colocaremos o CPF do usuário que foi criado. Se a gente vê aqui nos clientes, a gente vê que o cadastro do professor Geraldo está desativado. Então, vamos ativar aqui. Colocar o CPF dele. E aqui ele é redirecionado para um formulário de preferência. O que seria esse formulário de preferência? A partir do momento que o cliente preenche esse formulário, ele dá resultados ao setor de pesquisa e desenvolvimento para que eles possam elaborar as caixas dos meses seguintes para atender todos os clientes. Tudo isso é persistido em banco e exibido um relatório lá na frente da parte da gestão. Vou colocar aqui que ele gosta de luta, estratégia e aventura. Quantas horas de jogos passa por dia? 3 a 4 horas. Curte jogos online? Pode ser sim. Persistiu em banco, beleza. Aqui a gente pode ver o cadastro do Geraldo, que ele foi ativo. Só vou trocar meu e-mail aqui, só para eu poder logar com o e-mail certinho. Bom, vou logar como usuário do Geraldo, para a gente poder realizar a compra. Pronto, agora a gente está logado com o usuário do Geraldo, como indica aqui em cima. E a gente agora vai executar a ação da compra de uma assinatura. Ou seja, o usuário do Geraldo, ele vê aqui, a gente pode ver aqui que ele tem a assinatura FK igual a nulo e cobrança igual a nulo. A assinatura FK seria a assinatura que ele tem corrente no cadastro dele, e a cobrança, isso é para a execução do nosso job. Eu vou mostrar um pouco lá mais para frente. Vamos colocar aqui o pacote ouro e vamos assinar a caixa. Ele é direcionado para uma espécie de um carrinho. Lembrando que um cliente só pode fazer a aquisição de uma assinatura, então a partir do momento que eu clicar voltar aqui,
ele vai tirar a assinatura do carrinho e quando eu entrar de novo ele vai colocar uma outra. Eu vou assinar aqui, essa daqui. A partir daí ele é encaminhado para a parte de entrega e pagamento, então ele pode cadastrar os endereços e os métodos de pagamento aqui. Eu vou cadastrar um endereço, eu vou cadastrar aqui um CEP, e vocês podem ver que ele tem integração com o Via CEP, então ele puxa todo o endereço, e eu vou colocar as informações aqui para a gente dar seguimento à compra. Adicionou. Eu vou adicionar também um cartão. Vou colocar uma bandeira Elo aqui, colocar um número qualquer, nome impresso no cartão, validade, colocou 12 de 2029, e um código de segurança. Eu adiciono o cartão, a partir daí ele já adicionou aqui. Eu posso voltar, selecionar o endereço cadastrado, o cartão de crédito cadastrado e finalizar a compra. Ele foi gerada a compra sobre o número 1120, que a gente pode consultar aqui. Compra 1120, com o valor de R$70, que é o pacote ouro, com status FK de aguardando o pagamento. Esse status aqui ele pode ser modificado lá na parte da gestão também, porque é a gestão que faz toda a troca do status do pedido. O cliente FK, que foi o ID do usuário do Geraldo, com o tipo de compra assinatura. Nós podemos acompanhar aqui o nosso pedido. O pedido 1111, realizado em 23/11/2020, R$70, aguardando baixa do pagamento. Agora que a gente pode dar prosseguimento também, lembrando que a gente pode cancelar a assinatura também. Então, a partir do momento que a gente cancela, os dados que ficam aqui no cadastro do Geraldo, de assinatura FK, que é a assinatura ouro que está corrente no cadastro dele, cobrança 1, eles ficam nulos. A gente pode cancelar o cadastro. E aí ele é redirecionado para um formulário de cancelamento. Aqui o formulário de cancelamento também serve para melhoria contínua, então esses dados podem ser exibidos também lá na parte da gestão, onde a gente vai saber onde melhorar, o que melhorar, quando melhorar. Então aqui a gente pode classificar por estrelas. Eu vou colocar 5 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela e 5 estrelas. Lembrando que ele não é obrigatório a preencher esse formulário. Lembrando que o preenchimento abaixo não é obrigatório. Você pode pular clicando em pular. Bom, a gente vai enviar a pesquisa e o envio foi feito. Tudo isso também é persistido em banco lá para a futura exibição. Agora eu vou passar para o Rodrigo. O Rodrigo vai dar continuidade no cadastro do pacote, que seriam esses itens aqui. Cada um possui uma certa quantidade de brindes que vai dentro dele, fora o jogo e a camiseta, e ele vai fazer o cadastro desses pacotes para vocês verem melhor a persistência. Pode ir, Rodrigo. Bom, boa noite a todos. É o Rodrigo aqui que está falando. Eu vou mostrar a parte, como já mencionou, de cadastro de produtos. O que a gente pode fazer aqui? Como a gente vai editar os produtos, a gente vai precisar logar como um login de administrador, né? A gente pode vir aqui mais em cima, na página de login. Em vez de a gente colocar o e-mail e a senha, a gente vai vir aqui na página de login gestão. Eu vou estar logando com o meu usuário, Rodrigo, ok. Certo, aqui logado na página de gestão, a gente tem algumas informações nessa dashboard. A gente pode ver os pacotes, os brindes, os jogos e as camisetas. Se a gente fizer qualquer alteração em banco, ele vai constar aqui para a gente ter todo esse controle. Vamos criar um usuário de funcionário. O que seria um cadastro de funcionário? Ele tem algumas funcionalidades, porém não é 100% como um de administrador. Vamos criar um usuário aqui. Vou colocar o nome Eduardo, vou colocar o login como Eduardo também, assim eu vou colocar 123 só para a gente fazer um teste, né? Aqui o perfil a gente vai colocar de funcionário, para a gente poder ver as diferenças, e o status dele de ativo, né? Porque a gente vai usar esse usuário agora. O sistema já mostra aqui, né, um pop-up para ver se a gente quer realmente criar um usuário com esse nome, esse login, essa senha, a gente dá um OK, ele já consta aqui para a gente, ó. Usuário funcionário criado. Aqui a gente tem o nosso de administrador, do Renato, do Cauã, o meu, um de teste e o que a gente acabou de criar.
Aí o que a gente pode fazer agora? A gente vai deslogar do nosso, que seria o meu usuário Rodrigo, e logar com o funcionário criado. A gente vem aqui, faz um logout, né? Ele tem um pop-up notificando a gente, e a gente loga com o usuário já criado. Eduardo 123. Certo, logado aqui, ó, a página inicial, nossa dashboard, ela consta com os mesmos itens, só que o que ele pode fazer ou não, diferente de um de administrador? Ele não poderia, por exemplo, criar um usuário, certo? Porque ele não tem as permissões de administrador. Mas, porém, ele pode criar um produto, que é justamente esse aqui que o Calma apresentou para gente, que são esses 3 planos. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos criar um produto, uma box. O que seria uma box? A box, ela contém os produtos, ela contém a camiseta, ela contém os jogos. Vamos criar uma box, então, com o nome Dezembro, Natal, já estamos quase no Natal, Plus 2020. Vou colocar só Natal, porque pode ser que ele seja recorrente. Aqui a assinatura, né? A gente tem o pacote de bronze, que ele contém um brinde de diferença. O prata, ele contém 3. E o ouro, ele contém 5. E a camiseta e o jogo é um para cada um. Vamos criar um bronze aqui. O jogo a gente pode colocar GTA. A camiseta a gente pode colocar, por exemplo, camiseta do Zelda. O brinde a gente pode colocar uma pulseira aqui do Pokémon. A situação desse pacote, que seria um plano novo, a gente vai colocar como ativo, certo? A quantidade dele, vamos gerar, por exemplo, 2 unidades. E o preço vai ser 50, conforme a gente tem aqui no plano bronze. Certo? Ele dá um aviso aqui. Certo, então aqui a gente tem um list, né? Com todos os produtos já criados, com todos os pacotes, e aí já consta aqui, ó. O valor dele é 50, um nome e a unidade. Se a gente vier aqui no nosso banco e der um select aqui, a gente já vai ver que a gente escolheu aqui, a pulseira de Pokémon, certo? Então, ela tem 76 unidades, certo? Ela tinha 78, no caso. Isso, ela tinha 78. A gente só esqueceu de mostrar. É verdade, eu mostrei. Eu posso criar novamente para a gente testar. Vamos lá, então, camiseta. Se a gente vier aqui e mostrar o select da camiseta, eu escolhi a do Zelda. Ela tem 76 unidades. Produto, camiseta e qual mais que faltou? Games. Isso. Certo. Então, se a gente der um select aqui nos games, a gente vai ver que o GTA V ele tem 56 unidades. Bom, logado aqui com o login de funcionário, né? Eu vou voltar aqui. Agora o Renato vai falar das planilhas agora. Eu vou fazer o logout aqui e ver. Aqui, fiz um logout deslogado do login de funcionário. Boa noite a todos, é o Renato aqui quem está falando. Agora eu vou fazer o login aqui como administrador para estar mostrando para vocês como que é feita a alteração dos status dos pedidos e os relatórios. Bom, aqui temos a aba controles, onde podemos ver aqui que tem todos os controles que o administrador pode estar fazendo no sistema. Vamos agora então alterar os status. Aqui ele faz uma listagem de todos os pedidos que foram feitos no sistema. Aqui podemos ver que tem aguardando baixa no pagamento. Esse botão de aprovar, optamos por colocar esse botão, pois ele aprova na hora o pagamento. Podemos ver aqui, ó, separando o pedido. Que assim que ele for aprovado o pagamento no sistema, ele pode vir aqui e apertar o botão de aprovar para facilitar a vida do administrador, do funcionário aqui no controle dos pedidos. Após aprovar o pagamento, ele pode alterar também o status do pedido para pedido despachado, pedido de transporte ou pedido entregue. Eu vou colocar pedido entregue já, de uma vez. Vamos confirmar aqui. Aqui, ó, pedido entregue. Agora eu vou mostrar para vocês os relatórios. Relatório de faturamento. Aqui temos a listagem de todos os pedidos que foram faturados, ou seja, todos os pedidos que têm o status que está pago. E podemos filtrar ele aqui pelas datas dos pedidos. Aqui, ó, 4, 8,
6, 2, 8, 4, 5. Certo? E ele pode filtrar aqui para a gente por data. O relatório de itens, ele faz uma listagem para nós de todos os itens que temos disponível em nosso sistema. Essas cores, ela indica quando que o funcionário deve comprar novos produtos, certo? Acima de 50 quer dizer que está ok, abaixo de 50 ele já fica uma taxa meio mais ou menos, ele pode querer comprar ou não novos produtos, e abaixo de 20 ele já fica numa corzinha vermelha, que é uma taxa crítica, ele precisa estar comprando novos itens para poder estar cadastrando novos pacotes. Agora vamos ver o relatório de clientes. Relatório de clientes nada mais é do que todos os clientes que foram cadastrados no sistema. Podemos também fazer a filtragem por data. Vou mostrar aqui para vocês. 10 a 14 do 11. Certo? A gente vai mostrar só a partir do mês 10 até o mês 11. Podemos também fazer a filtragem por nome. Por exemplo, José. Vai aparecer só o José. Agora eu vou mostrar para vocês o relatório de preferências de clientes. Que, como mencionado no início da apresentação, temos uma preferência de clientes no momento do cadastro, onde o cliente vai preencher um formulário. E aqui podemos estar vendo o gráfico de todos os clientes que foi Preenchido o formulário. Que preencheram o formulário. Podemos ver que aqui de 1 a 2 horas que jogam os jogos, temos 3. De 3 a 4 horas temos 4 clientes que jogam de 3 a 4 horas. De 5 a 7 temos 2 clientes. E demais 2. Aqui podemos também mostrar a tabelinha, né? Como vocês podem ver. E aqui embaixo, quais dos clientes gostam de jogar online. Podemos ver aqui que 9 disseram que sim e 2 disseram que não. Pesquisa de satisfação, como dito pelo Cauã também. A partir do momento que o cliente ele não quer mais uma assinatura, ele pode estar cancelando, ele é redirecionado para uma página de pesquisa de satisfação. Ele pode ser preenchido ou não, como foi dito, e aqui a gente pode ver as estrelinhas, né? Que cada uma delas é respectivo de uma pergunta lá do nosso formulário de pesquisa de satisfação. O relatório de quantidade de clientes, ele tem como objetivo informar para nós a quantidade de clientes que foram cadastrados no mês, quantos clientes ganhamos no mês, entendeu? Aqui podemos ver que no mês 10 tivemos 4 clientes cadastrados e no mês 11, 13. Temos em forma de gráfico também aqui a mesma informação. Por último, temos o relatório de vendas, onde mostra a venda do ano de 2020, a venda do ano de 2019. E aqui embaixo mostramos os meses, né, ao decorrer do ano, e o gráfico mostra para a gente a quantidade de vendas que tivemos em cada mês. Podemos ver aqui que no mês 4 tivemos 4 vendas, no mês 5 tivemos 4 vendas também, no mês 10 tivemos 20 vendas, e o 2019 também é a mesma coisa. No mês 7 temos 2 vendas, no mês 8 temos 3 vendas. Esse gráfico aqui, quantidade de vendas por status, ele mostra para a gente, pelos status dos pedidos, quantos pedidos tem de cada status. Por exemplo, no pedido vendido, com status de vendido, temos 1. Com status de cancelado, temos 3 pedidos com status de cancelado. Em pedidos com aguardando o pagamento, temos 3. Aqui, praticamente quase a mesma coisa, a gente pode ver que é pelo pacote, bronze, prata e ouro. Bronze, tivemos 54 pedidos, ouro 14 e prata 7. Por fim, agora nos relatórios, agora o Cauã vai dar continuidade, ele vai estar explicando para a gente a parte dos nossos jobs. Desculpe interromper, Renato, só uma pergunta rápida enquanto você está nessa tela dos relatórios. Por que o venda por status ele está listando só do ano 2020 e o vendas por assinatura está listando só 2019? Não entendi, pode repetir?
Na legenda, em cima do gráfico de linha, tá ali, ó, ano 2020 para vendas por status. E no de baixo, tá vendas por assinatura, tá em rosa, tá ano 2019. Ah, você fala que tá na mesma linha, né? Isso. É um do lado do outro. Não, isso daqui é só uma questão da página mesmo, que devia estar um pouquinho mais abaixo. Isso aqui é só uma amostragem do ano de 2019, mas não significa que a quantidade de vendas por assinatura também é de 2019, certo? Então, geral. Ah, tá, são gráficos diferentes, então. O da Esse aí. esquerda do da direita. Isso. E o da esquerda é só compras por ano total? Isso. Tá. Faltou um título ali Que- para explicar isso melhor, então, E mas por que é uma linha contínua? Por que você escolheu esse tipo de gráfico aí de linha contínua, assim? Esse gráfico de linha contínua? O que é o eixo X aí? Então, Dois. ele mostra pra gente o pico, né, de vendas no mês, que aqui podemos ver que no mês 11 a gente tem um pico maior, e no mês 2 tá. aqui já é um pico menor, né, de vendas. Embaixo é os meses e na esquerda vemos as Na quantidades. esquerda é a quantidades, isso. Bom, deixa eu aproveitar já que fizeram uma perguntinha, é o seguinte, isso daí o usuário não escolhe qual que é o período, é isso? O sistema já entra e já lista esse período de vendas? Isso, exatamente. Ele já lista já o período de venda já. Tá, agora é o seguinte, o código que vocês colocaram, publicaram para a gente, parece que não é bem o código que vocês estão mostrando aí. Teve algum problema nesse upload? Então, teve só pequenas modificações só na parte do front-end, mas creio que no relatório a gente não chegou a mexer, não. A gente chegou só a mexer na parte do index e creio que foi, acho que a única coisa que a gente mexeu, assim, mais a fundo. Foi, tipo, leves modificações, só para adequação mesmo. Tá, o método que faz esse gráfico, ele chama-se consultar período venda, não é isso? Isso, exatamente. E esse método está fixo lá no código 2020. Quando for 2021, vocês vão alterar o código? Então, a gente realmente não pensou na questão de colocar mais anos, então creio que isso também seria um erro de deixar fixo esses dois anos aí. Esse ano já está acabando, quer dizer, o ano que vem, então em janeiro vocês vão ter que fazer a modificação do código, inclusive o nome do método, podia ser mais genérico, né? Se até o código que está dentro, que é o período que vocês estão setando lá para pesquisar, poderia ser variável, obviamente, mas até o nome do método está fixo. Isso não é uma boa prática de engenharia de software. Poderia também ter colocado uma filtragem por anos também, né, professor? Okay. Seria útil. Bom, posso dar continuidade? Sim. Tá. Bom, agora a gente vai pegar a parte aqui dos jobs. Nós temos 3 jobs aqui, que são ações automáticas do sistema. Nós temos o job de cancelamento da assinatura, que ele roda de 5 em 5 dias, ele roda todo dia verificando o banco se o pedido houve pagamento ou não dentro do período de 5 dias. A partir do momento que não há o pagamento desse pedido, o pedido é automaticamente atualizado para o status 6, que seria o pedido cancelado. Nós também temos o job de renovação, que é o job que se executa uma vez por mês. Então, ele verifica também o banco e toda vez que ele executa uma vez por mês, ele gera uma nova compra com o cliente que se ele tiver com status de cobrança igual a 1, recorrente igual a 1 e assinatura completos lá e o cliente e a compra última foi um mês atrás, ele faz uma nova compra. Eu vou só atualizar os dados aqui para nós gerarmos uma nova compra com a execução do job. Que a gente fez o cancelamento da assinatura, logo os campos ficaram aqui como nulos. Vou pegar aqui com o campo de compra. Lembrando que ele só faz a replicação do pedido que foi atualizado por status 5, então somente se o pedido for pago. Eu vou aqui realizar uma alteração para fazer um exemplo para vocês.
Vou colocar aqui no mês 10, 23/10. Beleza, a gente já viu que já o pedido já deu um mês certinho. Vamos executar o job aqui. Lembrando que a gente está com o pedido último 11/20. Esperar a execução do job. É bem rapidinho. Só um momento. Pronto, ele executou aqui, job de renovação de assinatura, iniciado em horário de data de hoje, job executado agora. Vou parar a execução do job aqui, senão ele vai rodar de novo. A gente pode ver aqui que ele gerou o 11/21, já com data desse mês, com os mesmos dados do anterior, já com o pedido de aguardando o pagamento, com todos os dados aqui, tudo certinho, mesma replicação do mês passado. E agora eu vou apresentar também o job do cancelamento. O job do cancelamento também consiste na execução de tempo. E aqui nós podemos ver que ele executa o DAO cancelar pedido com essa instrução aqui. Tá. Ele fica executando a todo tempo, então ele fica fazendo a verificação do banco. Vou ver se eu pego aqui um pedido aqui de exemplo para vocês, um pedido que já passou de 5 dias, vamos colocar aqui, esse daqui, vamos colocar 3 dias atrás, 22, 21, 29, 18, 17, 16, vou botar dia 15. Dia 15, o 11/21, com o status de pagamento, aguardando o pagamento, faz a verificação do banco, vou fazer a execução do job. Vou guardar um pouquinho. Acho que está demorando muito para executar. Deixa eu pegar outro tempo aqui. Espera mais um pouquinho. Acho que está demorando demais para executar esse job. Pronto, ele foi executado. Vou cancelar aqui. Vou rodar aqui. A gente pode ver que ó, ele já foi para status 6. O status 6, a gente pode ver aqui, que seria o pedido cancelado. E esses são os nossos jobs que nós fizemos. E creio que tem encerrado por aqui a apresentação. Esse é o nosso sistema. E estamos abertos aí a perguntas. Muito obrigado. Obrigada, meninos. Parabéns pela apresentação. Eu queria começar perguntando, pedindo para vocês abrirem o diagrama de classes. Sim. Porque eu tô com ele aberto aqui, eu tô com algumas dúvidas sobre relacionamentos entre as classes de vocês. Sim. Tá? Eu queria saber, acho que eu tô com a mesma versão que vocês têm, eu tô com o documento do Word aberto, tá? Uhum. Lá embaixo, mais ou menos no meio para a
direita, na parte de baixo, tem a classe assinatura. E aí a classe assinatura, ela relaciona com o cliente. Deixa eu só pegar a assinatura aqui. Só localizar ela aqui que tá um pouco complicado. Peraí. À esquerda, Tá embaixo. na esquerda? Mais pro meio. Mas no meio... Aí, ó, tá vendo? Aqui, achei. Pronto. Isso. A classe assinatura, ela relaciona com o cliente. Sim. Aí eu tenho algumas perguntas. Por exemplo, tem duas associações entre assinatura e cliente. Tem um que tem multiplicidade, que está ali, cliente possui assinatura, com multiplicidade 1 para 1. Tem uma associação do lado que não tem nada. Está correto isso? Falta... Será que não está ligando alguma coisa para baixo? Você diz a respeito embaixo aqui com assinatura DAO ou aqui no Não, cliente? entre assinatura e cliente. Entre assinatura e Tem cliente? duas associações, uma do lado da outra. A direita, eu acho que ela está passando por trás do assinatura. É por Ah, tá. trás? Ela tá passando por trás, ó. Ela tá passando por trás e ela tá vindo aqui. Que relacionamento é esse? Entre quem e quem? Então, é o relacionamento entre cliente, Ele possui e compra. Com cliente e compra. É do cliente, então. Isso, é o cliente compra. Tá. Tenta não fazer isso de passar por trás, porque eu fiquei confusa. Na verdade, era a próxima pergunta. Era por que a assinatura ligava com Duas compra? multiplicidades. Entendi. Então é do cliente, na verdade. Isso, exatamente. Acho que foi só formatação mesmo. Perfeito. Melhorou bastante. Agora, ainda nesse relacionamento, ali no seguinte, tem um atributo, tá até em verde agora que você destacou, ficou ali, assinatura string. Tá, peraí, deixa eu ver, assinatura string. Tá, aqui, né, no set assinatura. Isso. Tá correto esse assinatura string? No código tá assim mesmo? Então, deixa eu só abrir o código aqui. A gente vai aqui no método cliente. Só um momento. Cliente, model. Aqui. Então, a string é assinatura. Ele passa string mesmo. Não faria mais sentido ser assinatura? Faria para fazer a herança da classe, né? Não, agregação. Agregação, exatamente, desculpa. Isso, herança já seria outra coisa. E aí tem casos, por exemplo, como esse, que vocês colocaram como string. Aí tem casos, se a gente olhar, por exemplo, pacote tem atributos de agregação, com game do tipo game, camiseta do tipo camiseta e brinde do tipo produto. Então, ali vocês usaram a agregação. E aí tem um outro caso ainda, que é compra. Compra tem um atributo que é endereço de entrega do tipo int. Isso, correto. Então, são 3 tipos de relacionamentos e cada um deles vocês usaram uma forma diferente de mapear. Vocês pegaram uma string, vocês pegaram um ID do endereço numa classe que não é o endereço, e no outro vocês fizeram agregação. E a forma, vamos dizer assim, correta, já que você vai relacionar 2 objetos, já que você indicou no seu diagrama que existe essa associação entre os objetos, seria fazer agregação em todos. Entendi. E aí, por que vocês fizeram em uns e não fizeram nos outros? Tem algum motivo? Ou foi... O que aconteceu? Não, acho que talvez a gente não tenha realmente se atentado em fazer isso, porque não tem sentido a gente fazer em alguns e não fazer em outros. O que a gente estava fazendo não lembrou dessa questão de associar. Mas creio que tenha sido por conta disso mesmo, realmente, de ter esquecido. Entendi. E agora me explica o relacionamento de compra e pacote. Deixa eu pegar aqui.
O pacote tá aqui, compra tá bem aqui embaixo. Tá um do lado do outro, mais ou menos. Bem aí no meio, tá. compra e pacote. Vocês tratam totalmente diferente? Onde que você junta a informação do que é compra pacote, ou o pacote não é uma compra? Não, na verdade a gente não chegou a relacionar creio que não chegou a ter relação com o pacote diretamente. Aí é o seguinte, no caso, creio que talvez a gente tenha até errado, porque o que tem relação com compra é a assinatura. Porque o cliente faz a compra da assinatura, não do pacote. Ele compra a assinatura e o que é enviado para o cliente é o pacote que consta ativo, que é o pacote vigente no caso. E o carrinho da compra seria o quê? Existem duas situações. Existe a assinatura e o carrinho que é para o item avulso. Então, nós temos, para fazer a compra avulsa, que ele faz a compra também da assinatura, que é o que enviado é o pacote vigente, são classes diferentes. Tanto que o carrinho, aqui a gente pode ver que tem get total e esse get total ASS. Então, aqui a gente pega, aqui é o do avulso, esse primeiro aqui, e o outro, desculpa, que o íconezinho do Teams está bem na frente. Peraí. E o outro seria para o método de cálculo da assinatura, ao invés de ser do avulso. Então, é diferente. A assinatura no carrinho é o do compra avulsa. E esse ADD assinatura é o do assinatura em si. Nós mesclamos tudo dentro de uma classe só. Uhum. E, no caso, o pacote, ele relaciona com o item, compra item. Isso, exatamente. Creio que também deveria ter sido relacionado com assinatura, já que a gente acabou mudando isso daqui de uma hora bem repentina, antes de entregar o projeto, claro. Talvez a gente não tenha se tentado fazer o relacionamento correto aqui com assinatura, ao invés de fazer porque o cliente não compra o pacote, ele compra a assinatura, bronze, prata ou ouro. Não fazer a relação com o pacote, sim com a assinatura. E a assinatura ter a agregação do pacote, enfim. Agora minha próxima pergunta é de pacote para compra item. Tá, esse compra item também deveria ter trocado para assinatura, que é o método que a gente usa, a entidade que a gente utiliza para fazer a venda avulsa realmente. Ele está aqui, que é o que a gente utiliza lá para fazer a venda. Talvez a gente não tenha usado, porque ele está pegando o get pacote. Acho que faltou uma revisão nossa aqui, que eu acho que a gente não usou, professora. Tá, peraí, deixa eu entender então. Na compra avulsa, ele pode comprar um item, por exemplo, um game, não, ou ele compra um pacote? Isso, ele compra um pacote. Tá, então ele provavelmente... compra um pacote, ele pode... 2 ou 3 ou 4. Isso, exatamente. Tá, entendi. Então, no caso, esse pacote provavelmente está relacionando o pacote que está sendo comprado avulso. Isso. Que seria, no caso, da assinatura. Mas a compra só não cabe um pacote? Oi? Na não compra entendi. Não é só um pacote? Então, a assinatura é um pacote só. Já na compra avulsa, ele pode comprar um ou mais pacotes. Eu entendi que vocês fizeram aí uma solução que se a gente parar para pensar no resultado final, acabou sendo funcional. Sim. Mas eu gostaria que vocês tivessem pensado um pouquinho mais, talvez nessa modelagem, pensar em usar uma herança, um padrão de projeto que fizesse um reuso de código, tipos de compras diferentes, né? Avulsa versus... Dá para brincar um pouquinho aí, fazer um código, sei lá, de repente usar um padrão, fazer alguma coisa que faça até mais fácil de entender e mais fácil de programar, facilitar vocês
mapear esse relacionamento aí, já que tem tantas classes diferentes, tantas regrinhas individuais, eu acho que dava para colocar assinatura abaixo de compra e alguma coisa assim que ia facilitar a vida de vocês. Entendi. De fato, eu acho que talvez realmente ia ajudar bastante fazer as agregações e tal, para talvez o código ficasse até mais fluido, mais limpo, né? Exatamente, até porque a boa notícia é que o diagrama de classes ele realmente está em conformidade com o código. Então, se fizeram relacionamentos de 3 tipos diferentes, está igual no código do diagrama. Realmente eles estão de 3 tipos diferentes, mas podia ter... Assim, que não aproveita bem os recursos, por exemplo, a assinatura é string, você tem assinatura, então deveria ser do tipo assinatura, né? Então, Sim, entendi. Certo. Né? E outros casos mais, né? Certo? Por exemplo, camiseta já é do tipo camiseta, então por que um tem e outro não, né? Exatamente. A gente poderia ter reaproveitado para as outras classes do sistema para a gente adequar dessa forma. A ideia de agregação, né? Isso, exatamente. Certo. Aproveitando fala da professora Daniela, posso continuar, Daniela? Você vai completar alguma coisa? Não, fica à vontade. É o seguinte, é muita coisa fixa que vocês colocaram, tanto na arquitetura quanto no código, né? Na arquitetura, por exemplo, você tem brinde 1, 2, 3, 4, 5. Como a professora falou, vocês poderiam ter feito de uma maneira mais flexível isso, aproveitando outros recursos que as linguagens oferecem, né? Sim. Aí você diz assim, não, mas o outro é só no máximo 5 brindes. Então, se você tiver 2, você está ocupando espaço de 3, inclusive no banco de dados, sem necessidade. Depois você tem a situação que você pode aumentar o número de brindes. Ah, não, mas a gente não vai aumentar. Olha, tem a máxima que requisitos, né? A única certeza que nós temos sobre os requisitos é que eles vão mudar. Tudo bem? Inclusive, requisitos mudam durante o desenvolvimento. Antes de entregar o produto, o software para o cliente, Sim. Às vezes nós temos que alterar requisitos. Quanto mais depois que entra em uso. Então, hoje são 5, né? Mas amanhã podem ser 6. E aí você vai ter que alterar o código. Isso, exatamente. Aí não teria um bom reaproveitamento do código, né? Se nós fizermos um método que fizesse agregação, poderia a gente até colocar um if dentro do cadastro do brinde e ele geraria conforme a quantidade que você fosse colocando. Exato. Quando isso acontecer, essa mudança de requisito, vai ser num momento muito complicado. Quando você está no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento, e você muda o requisito, já gera retrabalho, já aumenta custos, pode impactar no prazo de entrega, certo? Exatamente. Agora, quando você entra na fase de utilização, tá certo? De manutenção, né? E o usuário está usando o sistema, você parar o sistema para colocar mais um detalhe, você tem que mudar a interface, tem que mudar banco de dados. Tá acho que é uma mudança muito drástica, muito forte, né? Uma mudança muito agressiva. É crítico. Você tem que alterar, fazer manutenção desse tipo, com o usuário utilizando, não é muito simples. E é algo que poderia ser simplesmente, tá certo? Já previsto no desenvolvimento. Toda essa flexibilidade. Se ele quiser usar 10 brindes, ele vai poder usar 10 brindes. Tá certo? Então, vocês fixaram quantidade de brindes, vocês fixaram que os produtos vão ser esses, vai ser uma camiseta, tá certo? Então, assim, o pacote amanhã, se tiver um produto novo... Uma caneca. Um pouquinho, né? É uma caneca, por exemplo. Né? Ah, não, mas ele tem a possibilidade de cadastrar lá dentro do sistema. Nós temos módulos de cadastro de brindes, cadastro de camisetas e cadastro de games. Então tem todo esse... Aí ele exibe lá, a gente pode cadastrar, e isso vai ser puxado lá na hora de fazer o cadastro do pacote. Então ele consigo relacionar lá, pegar os itens que foi adicionados como camiseta, game, enfim, para poder atrelar o pacote. Inclusive um brinde pode ser até outra camiseta, então. Não, na verdade não. O brinde são itens adversos a camisetas e games.
Então, mas Então é veja, sempre uma camiseta só e um game só. No Isso, pacote. exatamente. É uma camiseta só, um game só, e outros brindes podem ser brindes adversos. Um chaveiro, uma caneca, um mini brinquedo, um action figure, deve ser coisas assim, sabe? Daí quem determina é o usuário do sistema que cadastra lá as Os quantidades pacotes. e exatamente, para ir Tá. colocando nos pacotes. então, mas então por que já não fez o próprio game e a própria camiseta como um produto? Vocês aproveitariam muito mais, se não generalizar e colocar um atributo lá que esse produto ele é principal, alguma coisa assim. Porque as Entendi. informações que você tem sobre camiseta e sobre game provavelmente são os atributos que você vai também ter nos demais produtos. Então, para a gente que está lendo aqui, fica confuso. Você tem uma tabela games, uma classe, né? Depois uma tabela games, camisetas, e depois você tem produtos. Então a gente fica pensando assim, poxa, mas isso também não são produtos? Então isso tira totalmente a flexibilidade, né, de você ter uma nova situação no dia a dia de uso, tá certo, do sistema. Porque se amanhã ele quiser, por exemplo, colocar na assinatura, além do game, da camiseta, colocar um outro item fixo, você vai ter um tratamento diferenciado para produto, entendeu? Você teria que mudar lá também a interface, mudar tudo isso, então teria que ter feito um planejamento, Uhum. né, tanto na estrutura, né, na arquitetura, né, tá certo? Que seria toda essa parte aí dessas classes, você teria do banco de dados, como nas interfaces para facilitar ali, você poderia ter criado algo mais flexível, não fixar, tá certo? Que vai Correto. ser game e camiseta. Tudo bem. Só um comentário aqui também, ou até mesmo se o usuário do produto fala assim, esse mês os brindes ficaram um pouquinho fracos, então eu quero mandar 2 camisetas para compensar. E aí o sistema não permite esse tipo de flexibilização, o que o usuário faz? Ele vai começar a usar um sistema errado. Então ele vai acabar Exatamente. cadastrando uma camiseta como um brinde, porque só uma vez eu preciso dar um jeito de registrar que a camiseta nesse pacote extra. E aí quando você vê, seu sistema está cheio de informações que estão sendo utilizadas erradas, o que vai dificultar o relatório, vai dificultar a manutenção dali para frente, porque ele não flexibilizou um uso que o usuário podia querer fazer. É verdade, poderia generalizar também tudo como produto e ele relacionaria lá do jeito que ele quisesse. Ficaria até mais fácil pro funcionário de criar o pacote mesmo. Ele poderia colocar de acordo com, vou fazer uma promoção esse mês vai ser diferente. E o sistema flexibilizar isso daí para ele, para ficar mais fácil. Né? Entendi. Bom, com relação ao diagrama de sequência, eu gostaria que vocês abrissem o caso de uso, cadastrar pacote. Tá. Pronto. Tá aqui. Tá, cadastrar pacote. O que está aí? Eu não sei, eu estou um pouco confuso. É exatamente o que acontece lá na tela? Sim, exatamente. Nós criamos, quando a gente coloca lá para cadastrar, botão cadastrar, ele executa o método de cadastrar que fica dentro da controller do pacote. Então, ele se inicializa o modelo. Eu posso até colocar aqui para você. Desculpa, controller pacote. Método de cadastro. Aqui. Bom, a gente inicializa a modelo, começa a setar todos os valores, tanto a quantidade também. E aí nós setamos aqui já os dados, beleza? E a gente executa os seguintes comandos da DAO. Os métodos cadastrar, que ele faz o cadastro, e o subtrair quantidade, que é o método que faz a subtração da quantidade que foi de pacotes criados. Ou seja, se eu criei 2 pacotes, ele vai subtrair 2 unidades de cada item que eu adicionei dentro deles. Ou seja, 2 unidades de game, 2 unidades de camiseta, e de brindes a mesma coisa. Tá, esse estereótipo que você usou lá no final, que você dá um redirect aí, não está errado lá em cima, ó. Listar pacote JSP.
Ah, não, sim, ele realmente ele vai. Eu poderia colocar esse caminho aqui, né? Tanto que a gente entrou em até um consenso entre o grupo, falou assim, não, coloca o caminho / listar pacotes, que é o que faz o request get response, ou coloca o caminho JSP. Aí a gente fala, coloca o JSP, mas que a gente passa aqui send redirect listar pacotes. Isso, porque como ele é uma boundary, ele é uma JSP, ele é uma página. Tem diagramas de sequência que vocês erraram esse símbolo lá, tá? Vocês estão mandando de novo para uma classe de negócios, tá? Tem vários casos aí que vocês têm esse erro no diagrama de sequência, tá? Uhum. Que é uma classe de interface, mas tem vários que está como se fosse, por exemplo, uma classe de pacote. Deixa eu só comentar, o que eu senti falta aí é o seguinte, isso que vocês estão colocando esse diagrama de sequência é no momento que ele confirma os dados para cadastrar. Agora eu quero entender como que se chega até esse momento aí. Eu não estou vendo nesse caso de uso, eu não sei se está em outro diagrama, como é que está, se vocês quebrarem mais de um diagrama, você tem que montar as combos, tá certo? Como é que você escolhe aquelas? Então, a listar combo, aqui a gente tem aqui, ó, listar combo para cadastro e listar combo para edição. Então, para listar combo aqui, ó, ele clica lá na página do index, lá no pacote, e aí, a partir do momento que ele clica para cadastrar, ele já executa o método de listar combo, que ele faz toda a comunicação com as DAOs, trazendo o array da respectiva consulta. Então, ele traz o array de games, array de camiseta, array de produtos, e começa a dar o set attribute para a página de pacote.jsp, que é onde ele vai cadastrar e vai aparecer os campos lá da Combo Box para ele poder listar. Tá, entendi. Certo. Edição, mesma coisa. Então você montou esses de montar os combos aí como se fosse casos de uso, deve estar incluído em outro, então. Isso. Mas isso está representado lá no diagrama de caso de uso, aquele caso de uso geral? Deixa eu dar uma olhada aqui, só para verificar. Geral não. Não dá compra, peraí. Calma aí, geral. Deixa eu ver se ele está relacionado aqui. Gerente, não, ele não está relacionado. Tanto que aqui tá, inclui assinatura no carrinho, enfim. Deixa eu ver, não, peraí, desculpa. É que manter game, manter pacote, manter produto, ele não tem digamos, tipo, inclui combo, digamos assim, não tem essa representação aqui. Tá. Só foi os manter mesmo. Tá. Bom, então, teria que, né, ter uma representação que ficasse, né, compatível com aquela outra parte aí. Uhum. Esse nome, aproveitando, eu já ia falar também disso, esse caso de uso aí, ó, cancela pedidos com data maior que 5 dias, né, do qual não realizar um pagamento dentro desse prazo. Isso, aqui seriam os jobs. Então, mas o nome desse caso de uso poderia ser um pouco diferente, né? Poderia ser bem mais objetivo, né? Cancela pedidos. Isso é uma regra que vocês estão tendo aí de negócio. Se amanhã for 4 dias, amanhã for 6 dias, vocês vão ter que alterar a documentação. Primeiro que não está fora do padrão, né? Vocês podem ver até que, né, aliás, teria que manter um padrão. Realizar pagamento, não realiza pagamento. Finalizar pedido, já que você está colocando no infinitivo manter pacote, manter produto, teria que ser realizar pagamento, finalizar pagamento, certo? Sim, certo. Sai do cliente, teria que manter um padrão. Agora aí, cancela pedidos e está colocando a regra de negócio no nome do dentro do diagrama. Não é bem interessante, não é muito interessante, né? Realmente é algo que vai dificultar, né, a manutenção no futuro. Tá certo? Entendi. O certo seria colocar bem simples e objetivo, e quanto à regra, ficaria só... Dá na descrição do caso de uso, ficaria em outras partes do documento, lá nos requisitos, certo? Lá tem parte de regras de negócio, tá certo? Certo. Inclusive, vamos até um pouco mais, né? O funcionamento é de 5 dias, você tem que ter, por exemplo, uma classe de configuração do sistema, que teria essa informação flexível lá. Você teria um parâmetro, quantos dias você cancela o pedido que não realizou o pagamento. E lá, o usuário teria uma telinha de
um painel de controle do sistema que ele poderia configurar 4, 6, 7 dias. Sim. Na pandemia ele poderia colocar 15 dias, tá certo? Uma engrenagemzinha, entendeu? Tá certo? Ficaria muito mais prático, para você não ter que alterar o código. Se ele fala para você assim, olha, a partir de amanhã nós vamos trabalhar agora com 7 dias, 8 dias aí de prazo. Aí você tem que mexer no código de madrugada, compilar, publicar tudo isso. Então, creio que quanto à manutenção do sistema, nós pensamos tanto na manutenção. A gente pensou mais na ação, na venda, mas na manutenção acho que pecou um pouco. Não que a gente já tenha feito isso também, né? Que como o job ele é uma coisa à parte também, a gente que quis incluir, na verdade, no caso de uso, ele até, a professora deu até um exemplo de que podia colocar uma imagem de um reloginho aqui. Aí a gente tinha bastante dúvida em relação a isso. Certo. Porque ele vai ficar rodando em background e no momento lá ele é acionado. Isso. Mas tudo bem, isso aí seria só o disparo dele, mas o nome dele e o funcionamento dele que teria que ser pensado, né? Tá certo? O nome é fácil, só escrever cancelar pedidos aí, pronto. Tá certo? Agora, o conteúdo dele teria, na minha opinião, que ter uma classe de painel de configuração do sistema, de um painel de controle, uma tela para o administrador configurar essas informações que são variáveis, tá certo? Uhum. E com isso ele mudaria o comportamento sem ter que solicitar uma alteração, né? Uma mudança. O requisito seria variável, né? X dias ao invés de ser 5 dias, tá certo? Sim, correto. Ok. Doutor Geraldo? Bom, pessoal, eu olhando tudo aí que vocês fizeram, né, e tal, eu percebi que vocês usaram lá, tentaram usar os padrões básicos lá que a gente recomenda e tudo mais e tal, né? Uhum. Agora, você repara uma coisa, né? A modelagem é importante, né? E ela é uma coisa que você não faz uma vez só e depois não volta a pensar nela, né? Você repensa, você está sempre repensando, né? Periodicamente você repassa naquela modelagem, mexe alguma coisa, acerta alguma coisa. E aí vai chegando a época de datas de entrega, aí você perde tempo na implementação, aí você não mexe mais na documentação, e aí acaba ficando uma coisa não tão bem modelada, entendeu o que eu quero dizer? Uhum, bom, vocês verem como tem que gastar mais tempo modelando bem no começo e tal, mas saber que isso vai ter que ser revisto periodicamente e tal, que tem que ser mesmo, entendeu? Sim. E talvez colher mais informações, né, sobre essas parametrizações e tal. Isso aí seria interessante mesmo, entendeu? Para deixar menos coisas fixas, né? Aquele negócio de brinde 1 até brinde 5 lá, não é mais assim que faz, entendeu? Uhum. Então, essas pequenas coisas. E também esse problema de diferentes meios de fazer associação entre as coisas, né? Ou você põe um ID, na outra você bota uma string, mas não é a assinatura. Então, assim, fora modelo de negócio, que é uma coisa que vocês têm que definir, porque vocês que entendem do negócio e tal, tudo mais, beleza. Mas, assim, a modelagem do sistema, em termos de recursos que a tecnologia oferece, para deixar ele mais flexível, principalmente para a manutenção, como o Eduardo falou, é muito importante. Né? Sim, exatamente. É muito importante, tá? E esse negócio da documentação ficar, assim, defasada, porque é o que eu falei, você mesmo sem perceber, você repassa pelos processos, pelas etapas de novo, só que você não para ir lá e mexer na documentação, quando você repensa uma coisa, e ela fica defasada. E querer fazer a documentação depois e tal, no final, também é muito trabalhoso e pode não dar tempo. Então, é uma coisa que você tem que ir fazendo também ao longo do processo, entendeu? E ir acertando, até que no final você chega numa versão que está tudo casado, uma coisa com a outra, e pelo menos é o que deu para fazer até a data. Sim, mas, exatamente. no geral, assim, eu achei legal. Agora, uma coisa aqui que eu estou curioso, aquele dashboard, aquele gráfico de abóbora, o que é aquilo lá, né? É só fake. Não, é porque não tem é fake, o não. pacote ouro, o pacote prata e o pacote bronze. Ah, tá. Aí as cores dos pacotes. Ah, tá. Porque eu vi, tem uns 4 gráficos lá, né? Eles têm que ter alguma coisa, tem que ter algum significado aquilo lá, né? Isso. Então, tá, não, tudo bem. Só para o cara bater o olho e já ter alguma informação visual ali. Né? Sim, exatamente. Não, isso é uma coisa legal de fazer.
E, bom, é isso, pessoal. Então, só essas recomendações aí que vocês viram que são coisas importantes, entendeu? Sim. E no final, quando você pega um monte de coisinha, não vira um grande, entendeu? Exatamente. Mas vocês estão dominando a tecnologia aí, estão usando, estão sabendo codificar, tentar usar os padrões da melhor maneira, mas apesar desses problemas que eu falei dos relacionamentos, de mapear para o código, né? Então, Sim. Tá bom. Pessoal, Ok. legal, aproveitando que o professor Geraldo falou das cores, mais um parâmetro que vocês poderiam colocar na configuração do sistema. Também. Isso é fixo no programa. E um daltônico teria dificuldade para enxergar alguma dessas cores. Tá certo? Então, seria interessante, né, alterar, tá certo, num painel de controle, mais essa informação também. O pacote teria a cor, né? Tá certo? Professor, mas Flexibilizado. a legenda... É que ele tem a legenda. Um daltônico? Então, mas a pessoa não enxerga a cor, ele já perde o recurso visual. Se você está fazendo um dashboard justamente para a pessoa, tá certo? Inclusive tem um colega, ex-colega nosso da UMEC, que agora está em outro lugar, que é o Leandro Luque, ele faz pesquisa sobre exatamente isso, sobre essas preocupações que você tem que ter com interface para as pessoas que têm alguma necessidade especial, entendeu? E isso é uma coisa hoje em dia importante e é ponto positivo no seu sistema, né? Mas, Geraldo, eu pensei que você fosse falar do Zaramelo. O Zaramelo tinha dificuldade. Não, o Zaramelo, um colega nosso também, chefe nosso, aliás, também que já foi, ele é daltônico, por exemplo. Né? Ele tinha dificuldade para chegar a cor. Tudo que a gente fazia meio colorido, para ele não adiantava nada, porque ele não via a cor. Agora, o Leandro, não, ele faz uma pesquisa, assim, sobre como usar esses recursos tecnológicos para agregar essas adaptações no sistema, pensando nas pessoas que têm esses problemas, né? Porque hoje em dia isso é um critério até de qualidade para o sistema. É, verdade, exatamente. Acho que é um ponto bem a se visar mesmo, é atender qualquer tipo de usuário. De usuário, exatamente. Ainda mais sistema online, né? Que está na casa da pessoa, né? Ela pode usar. Sim, de fato. Aí, o próprio usuário poderia até configurar, não precisaria ser o administrador. O usuário poderia, por exemplo, colocar as cores que fossem de preferência para ele. Seria uma flexibilidade muito maior. Mas no mínimo... ou definir, no caso também poderia ser, tipo, definir paleta de cores para ele setar no sistema, ou ele mesmo possa customizar. Até você poderia fazer coisas de escolher quais gráficos botar no dashboard, por exemplo. Entendeu? Você poderia até dar opções para o cara... Cada um ficaria com uma interface adaptativa para ele, para o gosto dele, para a necessidade dele. Não é tão difícil de fazer, não. Customização de interface, de fato. Isso. E o diferencial grande no sistema, entendeu? Não é comum de ver por aí, mas é uma coisa boa de fazer. Entendi. Mas é legal, pessoal, parabéns. Só fiquei com uma dúvida no banco de dados. Você poderia abrir um pouquinho o diagrama aí de banco? Porque eu queria uma tabela lá que eu achei meio diferente. Queria perguntar para vocês o que tem nessa tabela. O diagrama de banco ou você quer um banco de dados? Não, o diagrama. Um diagrama que tenha... Bom, pode abrir o banco aí. Tá. O banco, na verdade, eu queria o diagrama, o modelo entidade relacionamento MER. Sim, o MER a gente tem aqui só. Podia ser o componente de banco de dados também, serve para isso. Os padrão ML. Deixa eu só abrir aqui. O nome é modelo entidade relacionamento, não entidade relacional. Modelo entidade relacionamento. Tá errado ali. Aí, deixa eu só dar um zoom aqui. Bom, então alguma coisa aqui que eu possa mostrar para vocês, o que vocês desejam ver. Eu gostaria que você subisse lá, tem um Enum, uma tabela chamada Enum. O que é isso? Enum perfil de acesso. Isso, é no perfil de acesso. E o atributo é administrador e funcionário? Isso, exatamente. Abre só para mim o banco de dados para eu ver essa tabela. No banco de dados agora, deixa ele abrir só o banco de dados, né, fisicamente. Na verdade, a gente fez mais em base do diagrama de classe do que em base do banco. Esse daí quem fez foi o Rodrigo, ele até pode explicar um pouco melhor para vocês. Quando, por exemplo, um usuário de administrador ele vai criar, ele pode criar, no caso, um administrador ou um funcionário, né? E tem aquela regra também que o funcionário não pode criar um usuário de administrador. Essa é a regra que a gente usa.
Não, tudo bem, aí você está explicando o que, que você faz com a informação, mas eu queria saber como que você está armazenando essa informação. Existe essa tabela enum nas tabelas? Eu não estou vendo ali. Tem essa tabela enum? Não, essa tabela não existe. Ela fica. É uma classe lá dentro do próprio projeto, mas o enum em si É uma não classe, existe né? na tabela. Então Isso é não uma existe classe aqui. esse diagrama. Então, esse diagrama é diagrama de dados, é modelo, entidade e relacionamento. Uhum. Vocês estão representando o relacionamento entre as entidades, que depois viram relações, que depois viram tabelas. Acho que foi feito mais em base do diagrama de classe. Então vai ter errado. Uhum. Tá certo? Tem que olhar outras coisas para ver se não estou errado também. E tem outra, o que vocês têm que entender um detalhe muito importante. Veja só, quando você faz um diagrama de classes, está fazendo uma organização, tá certo? Em conjuntos, tudo bem que se chama de classes, tá certo? Cuja finalidade é facilitar o processamento, o transporte das informações entre as camadas. Então, você tem ali, tá certo? Uma visão de processamento, tanto que a cardinalidade ou multiplicidade pode ser muito diferente do banco de dados. O banco de dados você tem uma organização para armazenamento, ou seja, como você vai guardar e recuperar as informações. Então, você pode ter classes com uma organização e tabelas com outra bem diferente. Inclusive, no armazenamento, nós evitamos redundância de informações. Tá certo? Nós evitamos, por exemplo, que a mesma informação seja guardada em mais de um local. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Agora, no momento que você está fazendo a arquitetura do sistema, lá, as classes, você já tem uma visão um pouco diferente. Para processamento, você pode ter duas referências, você pode ter outras informações, é outra forma de pensar. Então, não é copiar um diagrama de classes vai virar o teu modelo de dados. Não é isso. Tá? Nem sistema simples funciona assim, quanto mais num sistema mais complexo. Tudo bem? Não é isso. Tá? Então, o conceito vocês têm que rever. Uhum. Por exemplo, o método de pagamento ali, eu estou vendo na tabela ali, método de pagamento. Essa tem? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Creio que essa tem, porque ela tem, acho que até a classe lá. Ô, Rodrigo, você pode mexer isso, se puder achar aí. Que fez, sabe localizar melhor. Aqui, achei. Achou? Aqui. Aqui, ó. Isso, método de pagamento. Ele possui apenas o ID e o método. Aqui, no caso, por exemplo, a pessoa faz a compra, né, do pacote pelo cartão de crédito e aqui a gente tem as opções. Tudo bem, mas no banco tem essa tabela, então? Tem, no banco existe. Sim, aí existe igual. Ok. Volta um pouquinho lá no banco, aquela tabela que vocês colocaram ali, que tem as etapas ali, por favor, pode clicar no banco. Aí, aguardando e separando, eu lembro que eu falei para vocês fazerem essa tabela. Sim, foi exatamente. Foi você que pediu para a gente fazer essa tabela. E aí vocês teriam as fases, e aí vocês poderiam fazer uma consulta por fase, o que tem nessa fase, para o funcionário poder fazer o acompanhamento. Essa mesma flexibilidade que você tem, isso teria que ter no restante do sistema. Entendeu? Ter essa mesma filosofia. Essa mesma filosofia, entendi. Tá certo? De não deixar as coisas fixas, brindes, tá certo? Produtos, né? Na verdade, não é chamar de produtos, elementos que vocês colocam no pacote. Tudo isso teria que ser mais flexível. Então, como vocês fizeram aí, nós conversamos isso no começo do 7º semestre. Foi no 7º semestre. Isso, exatamente. Quando estava presencialmente ainda lá. Não, a gente tava via Teams já. Estava via Teams? Tá. Já tava via Teams. Tá, beleza. Bom, tudo bem. Eu gostaria de ter mais um detalhe. Bom, simbologia já falei para vocês, tá certo? Tá? Tem alguns casos de uso, alguns diagramas de sequência. Vocês têm que rever que tem erros assim. Tem dois requests, tem um request embaixo do outro, tá certo? Uhum. Tá? Se vocês olharem lá, clientes, se eu não me engano, deixa eu ver. Ver se eu acho aqui. Cenário F. Deixa eu ver aqui. Clientes.
Vocês têm edição de clientes. Acho que vocês têm dois requests. Deixa eu ver se eu encontro onde está isso. Edição. Cenário. Esse aqui. 186. 186, desculpa. Qual que é o diagrama? Deixa eu ver só um minutinho se é esse aqui. Se é esse mesmo, 186. Deixa eu achar aqui, ó. Cenário. Cenário F que vocês têm. Vocês vão numerando os cenários, né? A gente acabou colocando o F que foi de feito, porque a gente tava. Depois no final a gente acabou esquecendo de tirar essa nomenclatura aqui dos diagramas aqui, mas foi o que a gente estava revisando, foi colocava F. Mais para controle da gente mesmo. Isso. Tá, depois você dá uma procuradinha aqui, que eu não estou encontrando aqui, porque são muitos casos. Você tem dois requests, um embaixo do outro, e eles estão iguais. Então ali foi algum copiar, colar ali, que também ficou errado, tá? Pode ser. Porque vocês setam um atributo, depois vocês dão um request atributo, depois vocês dão um dispatcher lá, eu acho que ali... Isso, acho que faltou o dispatcher, isso, exatamente. Tem dois iguais, tá? Dá uma olhada aqui para ver se eu acho. Set attribute. Que seria o último, né? Que seria o dispatcher, na verdade, tá sendo um set attribute, né? Dá uma olhada, dá uma olhadinha no 139, iniciar alteração de senha. Iniciar alteração senha. Set attribute, request get dispatch. Então, aí tem dois, o 3 e o 4 estão iguais, eu não entendi por que tem duas vezes. 3 e 4 tá iguais. Tá consulta por ID. Tá assim, ó, é cenário I é 139, iniciar alteração de senha. Isso, iniciar alteração senha. Isso. A documentação que eu estou vendo aqui, ó, tem o 2 é consultar por ID. O 3 é request. É outro, você está vendo outra documentação. Como assim outra documentação? Eu peguei a documentação. Olha lá o que ele está mostrando. Só um minutinho. Então vocês alteraram isso? Não lembro de ter alterado isso. Pelo que eu lembro, a gente mandou a documentação, o diagrama a gente nem mexeu. Mas em relação ao diagrama de sequência, a gente não fez alteração depois da entrega. Ó, o item 3 está igual ao item 4, tudo bem? Tá certo? Inclusive, esse alterar senha aqui está o estereótipo errado, tudo bem? Alterar senha.jsp, tá como se fosse uma DAO. Ok? Aí vocês já alteraram, aí no de vocês está certo. Que estranho, porque eu lembro de ter essa documentação aqui, eu tirei ela dentro do zip do qual eu enviei para vocês. Bom, quer ver? Eu vou mostrar. Que estranho. Ó, não tem problema. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Estou compartilhando a tela aí, vocês estão vendo? É isso que eu estou vendo aqui, ó. Tá vendo? O 3 e o 4 estão iguais. Vocês estão conseguindo ver a... consigo. Agora. Vocês estão vendo? Tá. Entendi. A gente acabou não mexendo, a gente esqueceu de mexer no doc. A gente mexeu só no diagrama do Asta. Então, aqui tá, a documentação que a gente está lendo está errado esse alterar senha. A gente fez a atualização do MER. Nós priorizamos fazer a alteração do documento do Asta, ao invés de fazer o do doc. Acabou ficando um pouco corrido para a gente, então nós fizemos bastante mais o Asta mesmo. Tá, porque o que a gente está vendo é essa documentação aqui, para poder fazer a avaliação, né? Então, quando acontece, teria que ter feito uma errata, né? Tem que ter avisado, porque... Porque assim, como são muitos cenários e são muitos diagramas dentro desse documento,
tomaria bastante tempo da gente ficar coletando a imagem, colocando no documento. Então, a gente pensou, falou assim, acho que eles visualizam mais o ASTA do que o documento em si. Aí nós precisamos fazer a modificação do ASTA. Só um adendo, por exemplo, o diagrama de classe de uso geral, né, a gente colocou na documentação no DocX, mas a visualização dele é bem difícil, né, porque é um documento bem grande. Então a gente focou realmente no ASTA. Exatamente. Tá, tudo bem, mas na prática o que acontece? Imagine, vocês entregam para o cliente um produto que é formado por diversos artefatos, inclusive, né? Certo? Que a gente pode separar rapidamente entre documentação e código, tá certo? Só que está na versão errada. Vocês falam para ele, tá aí a documentação, mas estou te entregando um mapa, tá certo? O mapa para o churrasco é errado, entendeu? Nós mudamos o local do churrasco, mas esse mapa aqui eu entrego para você, que é para outra cidade aqui. Mais ou menos isso que você está fazendo para o usuário. Você entrega um diagrama de sequência que é um mapa da implementação, tá certo? Entrega um código diferente e fala para ele que está tudo certo. Aí ele passa isso para uma equipe interna lá para continuar fazendo a manutenção. A equipe olha esse mapa de implementação, que é o diagrama de sequência, e não encontra nada disso lá no código. Porque, ou porque está não conforme, ou porque a versão está errada. Isso não pode acontecer. No gerenciamento de um projeto não pode ter essa situação. Entendi. Acho que foi uma falha nossa também. Pecamos nesse detalhe. Tá, então vocês já corrigiram aí, tudo bem. Sim, a gente fez no ASTA, isso. Ok. Dona Daniele? Tá certo, então, professores já terminaram suas considerações? Já. Tá bom. Então, só para finalizar, meninos, depois de todos esses comentários, eu realmente não tenho mais nada. Falamos bastante sobre os detalhes. Então, eu só queria dizer, de novo, parabenizá-los pela apresentação, parabenizá-los pelo projeto. Eu acho que vocês tiveram muito cuidado com os detalhes da regra de negócio, em se preocupar que ele funcionasse com os detalhezinhos, com as validações. E tudo isso é importante, inclusive é algo que às vezes a gente não vê com tanta frequência que a gente gostaria nos PFDs, né? Quando o aluno se preocupa em fazer a regrinha, fazer a validação, fazer o job, e vocês fizeram isso, foi bacana. Mas aí, para fazer isso, acho que enquanto vocês focaram a energia de vocês, fazer todas essas validações, talvez faltou dar uma revisada em algumas coisas que poderiam ser mais básicas, como a modelagem, a questão de ter muita coisa hard-code, de muita coisa que está fixa no código, que poderia ter sido parametrizada. Realmente foi o ponto que mais pegou aqui hoje, tá? E as agregações nas classes. Acho que, para mim, isso é um dos principais, deixar tudo em conformidade para realmente trazer o sistema completinho, um documento falando a mesma língua do outro, e com uma consistência na forma como o código é feito, como a modelagem é feita, sem cometer, talvez, esses erros de modelagem, que parece ser um negócio até bem bobo, né? Porque ele vai continuar funcionando do mesmo jeito se eu trocar aquele brinde 1, 2, 3, 4, 5 por um array de brindes e por uma tabela que vai intermediar esse funcionamento. Parece ser um trabalho, muito trabalho, um esforço que eu vou ter que ter e o sistema vai continuar funcionando da mesma forma. Mas, na verdade, ele vai aumentar a qualidade do sistema e vai facilitar a manutenção em momentos que você não vai ter o tempo de poder revisitar essas regras e reimplementar o sistema. E aí aquela coisa, né? No momento que a gente injeta uma gambiarra no código, injeta uma modelagem assim, que não atende a uma regra flexível, você começa a engessar seu sistema para permitir que outras gambiarras ou que outras variáveis fixas no código, outros parâmetros que deveriam ser parâmetros acabam virando coisas fixas,
acabem sendo injetadas no futuro, tá? Correto. Então, acho que essa é a principal preocupação que eu gostaria que vocês vissem dessa banca hoje com isso em mente. Uhum. Mas, dito isso, no geral, eu gostei do sistema, eu gostei do código. Vocês tiveram preocupação em realmente aplicar o que foi ensinado em sala de aula, os padrões que a gente ensina, as camadas, as responsabilidades, fizeram uma interface agradável, fizeram um sistema funcional, com regras de negócio automatizadas, isso também tem bastante mérito. Então, eu gostei bastante da proposta de vocês e da apresentação, e queria parabenizá-los por isso. Muito obrigado. Então, eu acredito que a gente possa encerrar por aqui. Vou perguntar para vocês, meninas, se vocês têm alguma consideração, algum comentário. Desculpa. Nós vamos conversar e depois a gente vai voltar a falar com eles novamente ou não? Hoje não, a gente vai dar o resultado quando a gente terminar todas as bancas. Então, por hoje ficam essas considerações. Então, vocês têm uma ideia, né, do que deu certo, o que poderia melhorar no projeto de vocês, mas o resultado final mesmo, vocês vão receber depois do dia 30, que é quando a gente vai fazer a última banca. Então, tudo bem. Vou fazer um comentário também com relação ao detalhe aí da condução do trabalho de vocês. Vocês ficaram fazendo um trabalho durante 1 ano e meio, tudo bem? Uhum. Certo? É um projeto de um período até meio extenso, né? Nós tínhamos esse projeto, antes era feito em 1 ano, nós mudamos o nosso plano de curso, né? Tá certo? Nosso projeto de curso para fazer 1 ano e meio. Eu gostaria de esclarecer que você fez um comentário, Cauã, numa oportunidade, logo que nós começamos com as aulas, que você disse que eu não tenho compromisso com os alunos. E isso realmente é uma afirmação muito comprometedora, tá certo? Muito perigosa o que você fez, tá certo? Entendi. Você disse que, a teu ver, tal ação caracteriza a falta de comprometimento com os alunos. Tem o professor Geraldo que está aqui, nós trabalhamos há mais de 30 anos na UMC, fizemos diversos projetos para a UMC, fora da UMC, o nosso compromisso com os alunos sempre foi muito forte, tá certo? Você reclamou, você afirmou naquele dia que eu falei boa noite e simplesmente sumi. Eu não sumi, tinham 7 grupos para atender naquele dia e eu atendi 5 grupos, o teu grupo eu não conseguia atender, tudo bem? Eu estava sem internet, estava roteando a internet do meu celular. Eu moro num condomínio, que você sabe, que a professora Deise falou para você, tá certo? Depois eu chamei 2 vezes você para conversar nesse assunto e você não conversou comigo, tá certo? Naquele mesmo dia eu fiquei até 23 horas à disposição de vocês. Você tem que tomar um certo cuidado, tá certo? Com as coisas que você fala, tudo bem? Sim. Ok. Tá? Só que mais uma observação, acho que talvez esse não seria a oportunidade de falar sobre esse assunto, mas se você quiser, eu estou à disposição para falar disso pessoalmente, não na banca do PFC. Sobre os atendimentos também, bom, se você quiser, a gente conversa em individual. Podemos conversar depois disso. Então, olha, vamos encerrar aqui, você entra no privado, a gente conversa. Tudo bem, perfeito, a gente conversa sim. A afirmação que você fez é uma informação mentirosa. São 2 informações mentirosas. Você disse que eu não tenho comprometimento com os alunos, você não tem embasamento para isso. Tudo bem? Ok, tudo bem, perfeito. Segundo, só um minutinho. E segundo, tá certo? Você falou que eu não atendi ninguém, eu atendi 5 grupos de 7 grupos, mesmo usando os meus recursos, inclusive. Tá certo? Meus recursos, meu computador e minha internet. De fato, não foi o que os alunos me falaram, tanto que eu perguntei no grupo. Os alunos falaram para você, falaram errado. Tá certo? Eu tenho documentos aqui que comprovam que eu atendi 5 de 7 grupos. Perfeito. Se você tem os documentos, então ok, mas foi o que eu perguntei para todo mundo, ninguém, pelo menos 5 grupos falaram, não me atendeu. E todo mundo lembra disso, de eu ter perguntado no grupo, e todo mundo lembra de eu ter falado. Eu tenho aqui, porque inclusive isso é registrado no Teams. Bom, então vamos concluir aqui, a gente conversa então no privado, não tem problema nenhum. Tudo bem, perfeito. Antes da gente concluir, pessoal, eu só gostaria de fazer uns agradecimentos aí em nome do grupo, né? Tanto ao Lobo, ao Geraldo, ao Daniele, a quem for assistir a gravação, né? Muito obrigado aí. E esses 4 anos foram de grande valia para todos do grupo e creio que para os professores também. Muito obrigado e é isso. Independente do resultado, a nossa gratidão do grupo aí a todos. Ok.
Ok, muito obrigado. 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 Obrigada, Tchau. Rodrigo. Obrigada, meninos. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Eduardo?